Resolução comentada PET de Química, primeiro ano. Resolução comentada das atividades sobre lei de Proust. Pessoal, nessa videoaula nós iremos realizar os exercícios que fecharam o PET volume 2. De uma certa forma, são aproximadamente 4 exercícios, 4 atividades. E a lei de Proust, para complementar com a lei de Lavoisier, estuda as transformações químicas da matéria, das substâncias químicas, dos materiais, de forma a quantificar quanto de reagente ou de produto pode ser utilizado ou pode ser formado. Então vamos prestar bastante atenção na resolução de cada atividade para perceber que essas leis, lei de Lavoisier e lei de Proust, estão envolvidas em todos os exercícios apresentados. Vamos lá? Atividade 1. Atividade 1 fala-se o seguinte: sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Então prestem bastante atenção nessa frase, no qual nós temos as quantidades, massas de nitrogênio e de hidrogênio e indicativo de que forma um produto, a amônia. O exercício pede: qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Pois bem, nós temos que entender que para essa resolução nós temos que identificar quem são os reagentes e quem são os produtos da transformação química em destaque. Neste caso, precisamos olhar para a palavra nitrogênio e hidrogênio como componentes, da seção dos reagentes. Enquanto que a amônia formada, como destacado nesse trecho do exercício, se destaca na posição de produto. Detalhe, nós temos dois momentos da situação. Primeiro momento: 28 gramas de nitrogênio mais 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Ele não destaca qual a quantidade de amônia formada. Porém, entendemos que esse momento é representação de uma lei, que é a lei de Lavoisier. Soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Se temos 28 gramas de nitrogênio e temos 6 gramas de hidrogênio, qual será a massa da amônia? Então, de uma certa forma, temos uma lacuna. E essa lacuna é preenchida pela interrogação, tanto no primeiro momento, desde a primeira fase, primeiro momento da descrição do exercício, quanto na segunda fase ou segundo momento. Quem é esse segundo momento? O segundo momento é quando se diz que temos 140 gramas de nitrogênio para reagir com hidrogênio e completar a reação. Não temos, nesse segundo momento, a massa do hidrogênio e muito menos fazemos ideia da massa da amônia. Beleza? Então, no nosso exercício, nós temos 3 pontos de interrogação, acrescentando aqui a imagem, interrogação no valor de x. Como vamos resolver então? Vamos lá. Para fazer a resolução, eu tenho aqui a primeira parte: reagente, produto, nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. 28 gramas mais 6 gramas, qual é o total em termos de produto a ser formado? Obviamente, 28 com 6, 28 mais 6, 34 gramas. Correto, pessoal? Então, a primeira interrogação nós já descobrimos por meio da lei de Lavoisier. E a segunda parte?
Bom, a segunda parte é o seguinte, é descobrir a quantidade de hidrogênio e a quantidade de amônia. Professor, mas eu tenho aqui a primeiro momento da reação. E aqui eu tenho um segundo momento. Correto? Correto. O que eu posso fazer? Tentar achar um meio que uma primeira equação se relacione com a segunda. De que maneira? Achando uma proporção entre os componentes da primeira e da segunda. De que maneira? Veja bem, se eu pegar o valor 28 e observar o valor 140, de 28 para 140, eu aumentei a minha massa. Quantas vezes? Aproximadamente 5 vezes. Como que eu vou descobrir isso? Pega o 140 da segunda e divide por 28, por exemplo. Eu tenho uma divisão cujo resultado é igual a 5. Então, se eu voltar de 28 gramas para 140, eu tenho que fazer o contrário. 28 para 140, eu tenho que multiplicar. Multiplico por 5. Então, eu tenho uma, digamos assim, uma proporção entre a primeira reação e a segunda. Essa proporção tem que se manter em todos os componentes da equação. Portanto, essa proporção se mantendo, né, tem que ser aplicada a cada valor. O que eu tenho aqui então? Eu tenho 6 gramas multiplicado por 5. Eu tenho 34 gramas multiplicado por 5. 6 vezes 5, 30 gramas. 34 vezes 5, eu tenho o valor de X, cerca de 170 gramas. Mas eu preciso, de certa forma, confirmar com certeza, com clareza, que é esse resultado mesmo. Vamos lá? Veja bem, os 140 da segunda equação, mais os 30, que foi encontrado, da multiplicação de 6 pelo fator 5, e o 34 vezes 5, que dá 170. 140 mais 30 é igual a 170. Então, esses valores apresentados nesse setor se referem, conforme na parte superior, aos reagentes. E o mesmo resultado, 170, se refere aos produtos. Soma das massas dos reagentes é igual a massa ou soma das massas dos produtos. Beleza, pessoal? Essa é a resolução da atividade 1, havendo assim uma aplicação tanto da lei de Lavoisier quanto da lei de Proust. Partindo para a resolução da atividade 2. A atividade 2 menciona o seguinte: foram realizados 3 experimentos envolvendo a reação de síntese entre o nitrogênio e o hidrogênio para a obtenção da amônia. Mesma reação conforme a atividade 1. Os dados obtidos estão alistados na tabela a seguir. Demonstra a lei de Proust baseando-se nos resultados. Pois bem, nós temos então na tabela a equação na primeira linha. Nós temos a primeira reação nessa segunda linha, correto? Temos a segunda reação na terceira linha e temos a terceira reação nessa nova linha, que é a última. Pessoal, vamos avaliar? 1 grama de nitrogênio mais 4,66 gramas de hidrogênio, 5,66 gramas de amônia. Pela lei de Lavoisier, ok. 2 gramas mais 9,33, 11,33 nessa segunda reação. Beleza, lei de Lavoisier está ok. 3 gramas mais 14, 17. Novamente, lei de Lavoisier está ok. Porém, ele quer saber se a lei de Proust está correta.
para essa situação. Então vamos lá? Vamos resolver a atividade 2 aplicando a lei de Proust. Pois bem, separei aqui então cada componente lá da tabela. Eu tenho a reação, nitrogênio mais hidrogênio formando amônia, e tenho a experiência com massas diferentes. Denominei então de experiência 1, 2 e 3. Pois bem, vamos observar o seguinte. Comparando o experimento 1 com o experimento 2. Nós vamos ter que fazer experimento comparando com outro experimento. Beleza? Então veja bem. O experimento 1 para o experimento 2. O que eu tenho? 1 grama de nitrogênio no experimento 1. 2 gramas de nitrogênio no experimento 2. Qual é a situação? De 1 grama para 2 eu aumentei em 2 vezes. Então, essa proporção de aumento de massa tem que ocorrer em todos os outros componentes do experimento 1 com o experimento 2. E quando você aplica essa proporção, podemos ter certeza de que essas massas que foram obtidas aqui no experimento 2 obedeceram tal proporção? Como? Eu pego 4,66 e multiplico por 2. Será que esse resultado é real conforme o 9,33? O que eu sugiro vocês fazerem? Calcular. Então eu pego 4,66 e multiplico por 2. O que eu vejo? 9,32, pessoal. Tá? Não é 9,33. Então aqui eu não tenho o 3. Eu tenho, na verdade, 9,32. Quando eu multiplico, dá esse resultado correto, e não 9,33. Temos que olhar, correto? Vamos fazer a mesma coisa para amônia. 5,66 multiplicado por 2. 11,33? Não. Eu tenho, na verdade, 11,32. Beleza? Então tem algo errado nessa proporção. Pois bem, nós teríamos que olhar então essa situação agora e comparando o experimento 2 com o experimento 3. O que eu tenho no experimento 2? 2 gramas. O que eu tenho no experimento 3? 3 gramas. Qual é a proporção entre eles? A proporção entre eles é de 1,5 vezes a mais. 1,5 vezes a mais em relação às suas massas. Correto? Então essa mesma proporção tem que ser aplicada para os demais componentes, hidrogênio e amônia. Então, se eu pegar agora a nova massa do hidrogênio corretamente calculada, que é 9,32, e multiplicar, então, por 1,5, que é a proporção, a mesma coisa eu posso fazer para cá, multiplicar por 1,5, nós teremos a confirmação ou não do resultado 14 e 17. Então vamos lá. 9,32 multiplicado por 1,5, 14 não é o resultado, mas sim 13,98. Ok? Aplicando a mesma proporção, 11,32 vezes 1,5, o que eu tenho? 16,98 gramas. Então, pessoal, se a lei de Proust for aplicada corretamente, as proporções vão indicar que os resultados de massa de hidrogênio e amônia não estão corretos conforme o experimento 2, conforme o experimento 3. Ok?
Então essa verificação é extremamente importante para confirmar o exercício. Beleza? Fizemos a verificação pela lei de Proust. Bom, partindo então para a atividade 2. Perdão, para a atividade 3. Na nossa atividade 3, o que nós temos um exercício que caiu num vestibular organizado pela VUNESP e que salienta o seguinte. Esse exercício tiveram 3 amostras analisadas, a amostra 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre, procedentes de fontes distintas, obtendo-se os seguintes resultados. Pois bem, para trabalhar com esse exercício, teremos que olhar a tabela. Vamos lá? Na tabela nós temos amostra, massa de enxofre, massa de oxigênio, massa de amostra. Vamos interpretar isso aqui? A nossa amostra 1 é a que está compondo esse setor aqui. Ele chama de amostra 1 porque ele não sabe qual é a posição dessa substância, se ela é reagente ou se é produto. Mas veja bem, para gerar óxidos de enxofre, eu preciso ter uma reação. E a reação acontece com enxofre e oxigênio. Portanto, essas duas colunas se referem às quantidades de reagente para dar origem à quantidade da massa de amostra, que é o meu produto. Correto? Então eu tenho enxofre mais oxigênio produzindo a amostra, que é o meu produto. Certo, pessoal? Então precisamos distinguir quem são reagentes e produtos. Vamos lá. Amostra 1, 0,32 de enxofre mais 0,32 de oxigênio. Qual o total? 0,64 de produto, que é o óxido de enxofre. Bom, amostra 2, 0,08, 0,08. Total, 0,16. Percebam que massas iguais para os componentes da situação 1 e 2 deram o total de massa do produto. Beleza? Sentença 3. Eu tenho 0,32 gramas de enxofre para 0,48 gramas de oxigênio. Opa! Se nas duas primeiras amostras eu tenho quantidades iguais dos reagentes, aqui eu tenho quantidades diferentes dos reagentes. Detalhe, produziu 0,8. Soma das massas dos reagentes igual à soma das massas dos produtos, que dá 0,8. Então eu tenho que avaliar que essas 3 possíveis reações que produzem amostras podem ser óxidos iguais ou óxidos diferentes. Como? Pelas massas de reagentes de produto. Veja bem, nós temos 2 momentos, 2 amostras, onde as massas são iguais dos reagentes e dos produtos. Enquanto que no terceiro item, as massas dos reagentes são diferentes, produzindo produtos. Então eu posso ter aqui uma igualdade, né, de massas, e nesse daqui algo que é diferente. Vamos utilizar essas informações para escolher possivelmente a resposta. Esses resultados mostram que as amostras 1, 2 e 3 são do mesmo óxido? Bom, serão do mesmo óxido se as proporções entre eles forem iguais. Se as proporções forem iguais, beleza. Se as proporções forem diferentes, não é. Olha, 0,32 para 0,08, proporção dividido por 4. 0,32 para 0,08, proporção dividido por 4.
0,64 para 0,16, proporção dividido por 4. Beleza? Então vamos observar muito bem isso daí, pessoal. As proporções são iguais, de 1 para 2. Então vou ter o mesmo óxido. Agora, de 2 para 3, 0,08 para 0,32, eu multiplico por quanto? Por 4. 0,08 para 0,48, eu já não multiplico por 4 mais, eu multiplico por 6. De 0,16 para 0,8, o que eu tenho? Perdão? Né? Eu tenho aqui a 0,80 para fazer jus a duas casas. Eu tenho uma multiplicação por quanto? Provavelmente por 5. Olha os fatores de proporções em cada componente, comparando 2 e 3. São diferentes. Logo, eu tenho um óxido diferente. Então, o 1 e o 2 vão ser iguais e o 3 é diferente. Vamos lá. 1 e 2 e 3 são o mesmo óxido? Não. Apenas 1 e 2 são do mesmo óxido? Sim. Apenas a amostra 2 e 3 são do mesmo óxido? Não. Na letra D, a amostra 1 e 3 são do mesmo óxido? Errado. Tá? As amostras 1, 2 e 3 são de óxidos diferentes. Perdão, apenas o 3 é diferente. Então, qual a alternativa? A alternativa B. São dos mesmos óxidos. Por quê? Porque tem a mesma proporção entre cada componente da reação. Beleza? Então, vamos partir agora para a resolução da atividade 4. Atividade 4, um exercício que caiu no vestibular da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e que diz o seguinte: 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. O que eu tenho aí então? Reagente e produto. Quem é o meu reagente? Sódio mais o oxigênio, que é sódio reage com oxigênio, formando setinha, peróxido de sódio. Eu tenho nesse caso 46 gramas de sódio mais 32 gramas de oxigênio. Não me fala qual é a quantidade de peróxido de sódio. Porém, se eu continuar a leitura do exercício, nós temos uma segunda situação. Então isso daí vai dar direcionamento para um dos exercícios que já resolvemos. Uma segunda situação diz: quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Olha a tradução. Eu não sei qual a quantidade de sódio, muito menos de oxigênio, mas eu sei que dará 156 gramas de sódio. O que eu tenho? 3 lugares que não têm valor. E eu preciso determinar para, de certa forma, ter os valores corretos envolvidos. E assinalar uma das alternativas. Então vamos lá? Para fazer essa resolução, o que eu tenho que utilizar? Lei de Lavoisier, lei de Proust. Reagentes, produzindo produto. Sódio mais oxigênio produzindo peróxido de sódio, que é a nossa situação. 46 gramas mais 32. Lei de Lavoisier. Somando as massas dos reagentes, tenho massa de produto, igual a 78. Agora, aplicando, nesse caso, lei de Proust, lei das proporções. Veja que só de peróxido de sódio nós temos a massa na primeira situação e a massa na segunda. Então eu busco uma proporção entre essas duas, 78 e 156. 78 para 156 é você pegar o 78 e multiplicar por 2. Achou um fator de proporção. Esse mesmo fator de proporção tem que ser aplicado aos demais componentes. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui 46 para o valor aqui desconhecido, multiplico por 2. 32 para o valor desconhecido, também multiplico por 2. 46 vezes 2, 32 vezes 2, 64. 92 mais 64, 156. Beleza, pessoal?
Então essas são as 4 atividades resolvidas do PET 2 da última semana. Espero que tenha sido compreensível em relação à resolução, que possa ter contribuído para o entendimento do conteúdo e também do próprio exercício, ok? Então, até a próxima aula, que tenhamos um início de PET 3 bastante produtivo e promissor. Até mais, pessoal!